Olá, pessoal! Seja bem-vindo em mais um episódio do podcast da Ana. E hoje, mais uma vez, eu e Yuda estou aqui como host convidado para entrevistar a doutora Ana. E hoje, gente, nós estamos aqui com um tema super relevante que nós vamos tratar nesse terceiro episódio do podcast da Ana, que nada mais, nada menos, nós vamos falar sobre Previdência Social e as novas regras. Seja bem-vinda, Ana, mais uma vez no seu podcast. Muito obrigada. Mais uma vez, estamos aqui para passar informações de extrema relevância para a comunidade. É isso aí, Ana. Ana, hoje nós sabemos que houve muitas mudanças, né, na Previdência e muitas pessoas estão com dúvidas, até eu mesmo estou com dúvida, né? Eu queria começar esse podcast fazendo uma pergunta. O que é a Previdência Social? Muito bem. Essa pergunta ela bem pontual e importante, porque a Previdência Social, como muitos não sabem, ela é um seguro social. E esse seguro social, ele é contributivo. Então, a Previdência, ela vem da tríade de um direito fundamental que está lá na Constituição, juntamente no bojo da Seguridade Social. Então, ela vem junto com a saúde e a assistência social. Esse trio, né, dois deles, que é a saúde e a assistência social, eles não são pagos. O contribuinte, nós, né, não pagamos para ter esses serviços. Já a Previdência é diferente, ela é contributiva. Se você for usufruir de algum benefício desse seguro social, você precisa pagar este seguro. E aí que tem várias questões que nós vamos falar aqui no decorrer, que é a questão de como pagar, quais são as regras que mudaram, como se aposentar, quais são as proteções que a Previdência nos oferece. Então, a gente fala que ela é um grande guarda-chuva, né, porque ela protege o contribuinte, né, nas situações de vulnerabilidade, que é saúde, né, quando a pessoa está doente, quando ela está impossibilitada de trabalhar, quando ela, né, teve, né, neném no salário maternidade, quando ela está, né, chega ao fim da vida laborativa, contribuiu o suficiente, está apta para se aposentar. Então, é de suma importância essa proteção nas fragilidades da vida, né? No evento morte, no Uhum, evento nascimento e no evento doença. uhum. Por que que eu comecei com essa primeira pergunta? O que é a Previdência Social? Porque antes de a gente entrar aqui e falar o que mudou, o que não mudou, né, muitas pessoas têm essa dúvida, você acredita? E muitas pessoas, doutora, vê a Previdência Social como um grande fantasma, né? Então, assim, com tantas informações, poderia falar informações deturpadas, né? É, não uma informação Distorcidas, isso, equivocadas. equivocadas, não tão claras, e as pessoas hoje enxergam a Previdência, né, como um grande fantasma, né? E não é bem assim, né? Você Não é concorda? bem assim. Inclusive, a Previdência, muitos não sabem e muitos não têm a noção da importância de estar protegido por este grande seguro social. Porque quando a gente atende todo dia lá no escritório, chega principalmente as mulheres, né? Porque os homens têm a tendência de morrer primeiro, elas ficam muito descobertas quando o marido vem a falecer, porque às vezes ele era o provedor, ainda tem, apesar da mulher ter avançado muito no mercado de trabalho, a gente ainda depara com essas situações em que ela depende exclusivamente financeiramente do marido e quando ele vem a falecer, ela descobre que não há cobertura, né? Ela não consegue uma pensão por morte porque o marido não era segurado. O que é ser segurado da Previdência Social, que muita gente não sabe e que é de extrema importância essa informação para que todo mundo, né, tenha esse conhecimento. Isso é uma informação que todo mundo devia saber. Ser segurado da Previdência Social é você estar dentro deste programa de Previdência, que é Uhum, o quê? Você se inscrever e passar, né, a ser filiado e pagar a Previdência. Então, há um grande equívoco. Muita gente me pergunta, doutor, eu posso aposentar sem pagar a Previdência?
Não pode, porque, como eu expliquei, da saúde, assistência social e previdência, a previdência é a única que exige contribuição. Então, você paga o seguro para depois usufruir dos benefícios deste seguro. Eu acho que isso é fundamental, que fique muito claro. As pessoas precisam entender isso. Não há como aposentar sem fazer a contrapartida, sem fazer a contribuição. Legal. Eu posso dar um exemplo familiar sobre Sim. isso? Rapidinho. Há 7 anos atrás, meu pai veio a falecer, né? Ele tinha 64 anos, faltava 2 meses para fazer 65. Puxa. O que aconteceu? Ele contribuiu, uma boa parte, já tinha daquele tempo necessário, se eu não me engano, e depois ficou mais de 10 anos sem contribuir. Enfim, com as mudanças não deu tempo hábil, Para ele né? acertar as contribuições. E minha mãe ficou viúva e desamparada porque não conseguiu, né? A aposentadoria, né? Que se chama pensão por morte. Exatamente, o benefício, né, que protege, né, após o evento morte, pensão por morte para cônjuges, né, companheiros, companheiras e filhos menores de 21 anos. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Não fala assim, deixa eu acertar depois. Eu não tenho dinheiro esse mês, né, não consigo pagar a Previdência. Se você se planejar, se organizar, consegue. Inclusive, tem uma questão hoje que tem muita gente fora da Previdência Social por falta de conhecimento e também porque acha que é bobeira pagar. Para que eu vou dar dinheiro para o governo? Só que quando você passa pela situação de vulnerabilidade, porque são eventos que a gente fala que são eventos inesperados, que independem da nossa vontade, quando a doença grave chega, quando você fica incapacitado para o trabalho, quando o evento morte acontece, quando nasce o seu filho, que a sua esposa poderia receber um salário maternidade, né? Aí você vê que não há proteção, não há o quê? Qualidade de segurado, que é aquilo que nós falamos no início. É preciso estar dentro do sistema, contribuindo para o sistema. Então, é muito importante que as pessoas que trabalham de forma informal, né, os autônomos, o pipoqueiro, o vendedor de sorvete, essas pessoas que trabalham, né, por conta própria, elas têm essa noção de que, enquanto eu tiver força, eu vou estar trabalhando. Só que quando a doença chega, que chega para todos, né, infelizmente, ele não está coberto. E aí começam os problemas, porque às vezes, ele já está idoso, ele não aguenta mais trabalhar e não tem a proteção social. Então, as pessoas que estão fora da Previdência, é importante fazer, e é fácil hoje, sabe, Uda? Tem o site que a gente consegue gerar a guia, que antes era aquele carnezinho laranja, que você ia lá na lotérica, na caixa, fazia o pagamento. Hoje não. Ainda funciona esse carnê laranja, para quem não sabe gerar eletronicamente o boleto, mas o boleto ele gera, vai lá na casa lotérica, paga todo mês. E, além disso, há um plano que a gente chama de plano simplificado. Por exemplo, a dona de casa, que não trabalha, que trabalha só em casa, não trabalha fora, porque em casa ela trabalha muito, né? Vamos valorizar aqui o serviço. Demais. Né, de quem cuida. Elas até falam, a dona de casa que te ganha mais, porque o tanto exatamente, trabalha, né? porque trabalha muito. Então, o estudante, a partir de 16 anos, né, pode pagar na modalidade, na categoria de facultativo, que são essas pessoas que não oferem renda, como a dona de casa, o estudante, mas que querem pagar a Previdência. Então, elas vão pagar numa alíquota bem menor, tá? A dona de casa, baixa renda, ela consegue pagar uma alíquota de 5% do salário mínimo, é um valor bem baixo, bem acessível. Tá? E o estudante ele vai pagar aí 11% sobre o salário mínimo, e tem as pessoas autônomas que já têm o CNPJ, que são os MEIs. Né? Os MEIs eles contribuem para a Previdência 5% sobre o salário mínimo. Então, esse plano simplificado é para quê? Para incluir essas pessoas que estavam fora dessa proteção social. Por isso que é tão importante a gente divulgar e disseminar essas informações. Porque, às vezes, por falta de formação, assim como a sua mãe ficou sem pensão, a gente atende milhares de mulheres que estão nessa situação. Às vezes, assim, o cara...
por um dia você não consegue o benefício, porque ele também tem um sistema no INSS que, se você paga e fica até um ano sem pagar, isso regra geral, que a gente chama de período de graça. Esse período de graça, ele dura 12 meses, regra geral, e pode ser estendido até por 36 meses. Então, às vezes, a pessoa deixou de pagar, mas ela ainda está nesse período de graça. O que é esse período? É aquele período que você não está pagando, mas você pode usufruir de todos os benefícios do INSS. Então, se acontecer algum fato inesperado, né, dentro desse período de graça, ele ainda vai estar coberto, apesar de não estar pagando. Então, é muito importante, né, que as pessoas saibam disso e voltem a contribuir assim que puder. De antemão, já gostaria de falar que a doutora está de parabéns, tá, por estar disposta a ser uma fonte de informação, né, para essa geração, né? Na verdade, são várias gerações, né? Sim. Aquela que está nascendo agora, que nasceu recentemente, na verdade, né? Que acredito que, como é que se diz, minha geração Z. Isso. Né? Tem vamos dizer, o 40 a mais, que é o meu caso, né? Tem uns jovens também, vamos colocar aí de 30 anos, que precisam dessa informação, né? Sim, até mesmo para ajudar os pais, levar essa informação, né, que a gente fala que é uma situação intergeracional, né, os mais novos passar essas informações para os pais, para os avós, e já ter essa informação para eles próprios, né? É muito relevante, a gente sabe que o conhecimento, ele transforma. Já pegando o seu gancho aí, quem sofreu mais com as reformas da Previdência, principalmente com a última, né, que foi a emenda 103 de 2019, entrou em vigência 13/11/2019, foram exatamente a minha faixa etária, 50 a mais. Porque a gente estava próximo de chegar, né, ao tempo de contribuição, que antes era assim, se aposentava por idade, por tempo de contribuição. Então, não se exigia a idade mínima. Depois da reforma, 13/11/2019, agora as pessoas que já pagavam antes, elas passaram, então, passaram a ter regras de transição. O que é isso? São formas de ficar mais leve, mais tranquila essa passagem de uma regra para outra. Mas, assim, é bom falar que a reforma da Previdência de 2019, ela mudou completamente as regras do jogo. Ela mudou completamente, porque eu, por exemplo, eu tinha até a reforma 27 anos de tempo de contribuição, não precisava de idade. Eu ia atingir 30 anos de contribuição e ia conseguir me aposentar. Inclusive, eu tenho um tempo especial, porque eu já falei aqui que eu fui enfermeira, então eu trabalhei em hospital. Eu conseguia, né, converter esse tempo. Agora só consegue até a reforma. Então, várias coisas que mudaram. Dentre elas, isso. Colocou-se idade mínima, tanto para aposentadoria por tempo de contribuição, que agora são 4 regras, né, de transição, para que quem já estava no sistema conseguir passar por ele e ir enquadrando nessas regras. Depois a gente vai falar uma por uma. E a aposentadoria por idade, que aumentou, né, a idade, a mulher a 60 anos de idade, hoje é 62. E, além disso, exige 15 anos de tempo de contribuição, então precisa pagar, sim, previdência para aposentar. Como eu te falei, tem esse mito que as pessoas falam: doutora, eu vou me aposentar sem pagar? Não, eu tenho uma doença, eu não consigo trabalhar. Mas você contribui, você trabalha? Porque também a aposentadoria por invalidez antiga, que hoje é aposentadoria por incapacidade permanente, precisa também de contribuição, né? Não basta só eu ter a doença que gerou a incapacidade. Então, essas coisas do senso comum que a gente escuta no dia a dia por aí, elas precisam ser esclarecidas, porque as pessoas, elas têm um engano que lá no final vai dar um jeito. E muitas vezes não há jeito. Às vezes eu pego situação, é o que você falou, eu pego uma carteira de trabalho e falo: nossa, essa semana mesmo, por causa de 3 meses, a mãe não vai conseguir receber o salário de maternidade. Nossa. Porque ela deixou aqueles 12 meses de graça que eu citei aqui, ela perdeu
em abril e o filho nasceu em setembro. Então, ela deixou de ser segurada, ou seja, ela saiu do sistema do seguro social, da Previdência Social, e por causa disso, não sendo mais segurada, não sendo mais parte daquele sistema, ela não tem direito ao benefício. Então, a gente dá essas notícias tristes muitas vezes, e por isso, assim, todas as vezes que me pergunta, é importante contribuir? Sim. A Previdência Social, Hilda, não é só para pessoas de baixa renda, como eles entendem por aí. Muita gente acha, a Previdência é para pobre, ou então, o governo vai roubar o seu dinheiro. Pro governo. Isso são crenças, né? São ditos populares que não procedem, porque na hora a gente está vendo aí a curva demográfica, nós estamos cada vez envelhecendo, vivendo mais, e a população está ficando cada vez mais velha. Então, a probabilidade de todos nós desenvolvermos uma doença lá na frente pelo tempo de vida que nós estamos tendo a mais, a chance é muito grande. Por isso, é importante a gente sempre pensar na cobertura social. Porque, às vezes, é bom ter uma complementar, sim, se você pode pagar, mas nem sempre só complementar ou só o plano de saúde vai te salvar, né? Então, assim, eu sempre digo que você pensar na aposentadoria é você pensar no seu futuro. Como você quer chegar na velhice? Né? A gente precisa... Como se o seu companheiro... E um dia é inevitável, é iminente que a pessoa vai envelhecer, né? E um dia ela vai pensar nisso. Exato. Né? Eu falo que o nosso futuro é envelhecer. Graças a Deus. Se tudo der certo, né? Ontem eu tinha 18, gente. Eu olhei para mim no espelho outro dia, quando eu cantei o parabéns do 44 em abril, eu falei, tomei um susto 44, falei, gente. Exatamente. Exatamente. Por isso, porque passa muito rápido o tempo. E a gente fala que chegar, né, numa idade avançada é uma vitória, é um privilégio, porque ninguém quer morrer cedo. Todo mundo quer trilhar um caminho por mais tempo possível. E aí precisa o quê? Chegar na velhice com qualidade de vida, chegar na velhice, né, com proteção social, com uma aposentadoria, com uma pensão, se for o caso, né? Porque essas condições é que vai fazer com que a gente viva mais e melhor. Por isso, a gente tem o planejamento previdenciário, que é o quê? Nada mais é uma estratégia de você, hoje, com 50, igual no meu caso, 53, fazer uma avaliação com um especialista previdenciário para avaliar como eu quero chegar lá na frente, como eu quero me aposentar, em qual regra eu vou me encaixar, qual será o melhor valor, quais documentos eu preciso organizar. Porque, às vezes... O planejamento, né? O planejamento, porque nós temos um documento muito importante no INSS que chama Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele tem o apelido de CNIS. Mas o CNIS, que é o extrato previdenciário, nem sempre ele está correto, porque essas informações que chegam para o INSS foram as empresas que enviaram, foram através de GFIPs. E, então, muitas vezes, o que está ali não é a informação fidedigna. Por quê? Às vezes você tem um vínculo na carteira de trabalho que não está no documento do INSS, no CNIS. E isso vai prejudicar a sua aposentadoria porque aquele tempo não vai ser contabilizado. Por isso é importante fazer o planejamento previdenciário, né? Principalmente depois das regras de aposentadoria, as regras de transição. Agora, eu sei que a doutora já respondeu alguns pontos sobre isso, né, que era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar para a senhora sobre o porquê que tem tantas pessoas, né, fora da Previdência Social. Eu acredito que você já respondeu uma parte da pergunta, mas você gostaria de elencar? Sim, né? Essa questão é tão importante a gente divulgar a importância de todo mundo estar coberto pela Previdência Social. Porque, primeiro, quebrar essa crença, Previdência Social não é para pobre, é para todas as pessoas que têm geração de renda. Muito importante para todos, frisar isso, né? Não é? É para o empresário, é para o trabalhador de CLT, é para o autônomo, é para o médico, é para o profissional liberal. É para todos aqueles que têm, né, a oferição de renda ou de salário. E a gente chama de segurados obrigatórios. A gente não tem escolha de contribuir ou não, é obrigação.
é obrigação, tá? Como eu falei, quais pessoas, quais segurados que não são obrigatórios? Aqueles que não têm renda, né? Que é o estudante, a dona de casa que trabalha, que ela não tem nenhuma forma de ganhar, né, renda, salário, remuneração. Todas as outras pessoas, elas são obrigadas. E por que que tem muita gente fora? É muito importante frisar que as pessoas elas não têm consciência da importância de não ter proteção social quando chega uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade. Porque na fragilidade é que a gente realmente fica descoberto e você né? mostra para todo mundo assim as suas fraquezas, vamos dizer assim, né? Que é no momento da doença que você não tem aquele medicamento para comprar o remédio, o dinheiro para comprar o remédio. Consegue ser assistido, né? De nenhuma forma. Naquele momento que, né, o seu companheiro ou sua companheira falece e você não consegue o benefício da pensão por morte, no momento que você trabalha, para de contribuir no meio e do caminho e ninguém te fala para continuar, né? Então, assim, é muito importante essas informações, essas pessoas autônomas que falam assim, hoje eu estou tranquilo. Não tá. Tem que ir lá gerar o carnezinho e pagar, porque mesmo que seja pouco, é fixo e todo mês está ali, né? A gente fala, o que pinga é o que vale, né? Então, assim, é muito importante as pessoas estarem cobertas para que nesses eventos elas consigam ter essa proteção mínima. Que a gente fala que um benefício concedido é a subsistência, é a comida na mesa, né? É muito importante isso. Então, uma outra problemática, na verdade, não seria essa palavra para a senhora falar da problemática, né? É para as pessoas. É uma problemática porque elas não entendem. Eu acredito que a doutora, com a informação preciosa que a senhora tem, vai conseguir elucidar muitas pessoas, né, do que mudou, o que não mudou. Né? Então, o que mudou? A gente teve aí uma reforma da Previdência Social, né? E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, qual foi o impacto dessa reforma, né? E como que as pessoas podem ficar mais tranquilas, né? Porque elas vêem muitas notícias, muitas informações que, de fato, não tem fundamento. Muito bacana esse levantamento seu, Hilda. O que acontece? A Previdência Social, ela é de 1960 e desde então ela vem sofrendo reformas, né? A gente teve uma reforma em 98 e aí tivemos outra reforma bem significativa agora em 2019. Então, com essas mudanças, houve bastante impacto em vários benefícios, porque a reforma da Previdência, ela tende a acompanhar esse crescimento demográfico da população idosa. Porque o que acontece com esse fenômeno? Quanto mais idosos eu tenho, menos pessoas ativas e jovens, menos adultos jovens ativos pagando Previdência eu vou ter. E isso vai dar o quê? Um desequilíbrio, né, que a gente escuta todo dia aí, atuarial. O que é isso? Você vai, né, sair mais do que entra. Então, é o que está acontecendo. Com a população vivendo mais e tendo mais aposentados vivendo mais, outro dia... um exemplo bem interessante, a gente se deparou com um aposentado que tinha 95 anos e ele se aposentou com 45. Então, percebe o tempo que o INSS está pagando esse benefício? Então, se todo mundo começar a ficar aí recebendo benefício, aposentadoria, claro que é um direito, nós estamos falando aqui de uma questão estatística e para falar o porquê das reformas, né? Então, se todo mundo ficar recebendo aposentadoria 40 anos, 50 anos, realmente nós vamos ter, né, um déficit aí. Apesar de que hoje não tem déficit. Eu não acredito nessa balela que corre por aí, que a Previdência vai quebrar, tem déficit. Não há déficit, né? Isso assusta as pessoas. Isso assusta as pessoas. Então, voltando assim, né, no ponto central do impacto da reforma, o que mudou foi isso, porque as regras elas vão ficando o quê? Mais rigorosas. Então, realmente, para se aposentar hoje, é mais difícil do que antes da reforma. Porque antes, como eu falei, a gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição. A mulher trabalhava 30 anos,
e ela conseguia se aposentar independente da idade. Então, a gente encontra aí facilmente pessoas, mulheres que se aposentaram com 48 anos, 47, 45, por tempo de contribuição, porque começaram a trabalhar nova, jovem, e completou o tempo, não tinha idade mínima. E aí é um rombo nesse sentido, que ela vai ficar muito tempo na Previdência recebendo, ou seja, na inatividade, enquanto nós temos poucas pessoas na atividade. Outro ponto foi a questão da idade, né? A idade da mulher era 60, agora é 62, e do homem também foi para 65 agora. Todas essas reformas, né, para as pessoas que estão trilhando o caminho e o sonho da tão sonhada aposentadoria, porque aposentar é um sonho. Você trabalhou a vida inteira, as pessoas, a gente recebe lá as carteiras de trabalho, todas manchadas, as guias, né, laranjas do INSS, ali está todo o suor, tá toda a esperança de um dia, eu trabalhei tantos anos e agora eu vou poder descansar. Então, é muito importante chegar a esse momento. Tanto é que, assim, para nós, previdenciaristas, o momento mais emocionante é quando a gente entrega uma carta de concessão. Porque a felicidade da pessoa que aposenta é maravilhosa, assim, ela realmente ali, ela chora, ela se emociona, porque ela falou, nossa, eu trabalhei a minha vida inteira esperando esse momento, o momento da aposentadoria. Para nós, a gente entrega e faz uma celebração, e chama, entrega caneca, aposentei, porque é um marco ali na vida dele, né? Então, quem está entrando agora na Previdência Social pós-reforma vai ter um pouquinho mais de dificuldade para passar por essa sensação. Porque se a pessoa não contribuía antes de 13 de novembro de 2019, ela vai ter que ter, por exemplo, o homem, 40 anos de tempo de contribuição. Então, ou seja, ela vai ter que pagar mais tempo para poder adquirir o direito. Falando muita sobre informação ao mesmo tempo. Muita informação e eu depois, com certeza, eu vou parar para assistir isso, porque muitas pessoas têm dúvida, família, né? A gente tem que ser um agente do bem, né? Sim, para trazer informações tem que boas. Não só receber informação ruim, que as pessoas hoje gostam de compartilhar muitas informações, né, que não tem fundamento, né? Exatamente. Eu acredito que a gente tem que ser um agente do bem e ser agentes transformadores. Com certeza. Né? Que gera oportunidades e sonhos, fazer as pessoas sonharem. Né? Com certeza, Ilda. A aposentadoria, você transforma a vida da pessoa. E, assim, e às vezes isso serve tanto para a gente refletir, porque às vezes a pessoa ela recebe um salário mínimo e ela fica numa gratidão, numa felicidade, que aí a gente começa a pensar, tá vendo? Ela é feliz com pouco. E aquilo ali para ela, fala assim, não, eu vou ter esse fixo aqui para o resto da minha vida. Já, né, lógico que nem todo mundo aposenta com um salário mínimo. Tem a média, né, antes da reforma, o cálculo era 80% da média de todas as contribuições de julho de 94, porque em 94 a gente teve o Plano Real. Então, a gente teve esse marco aí de mudança de moeda. A partir, então, de julho de 94, pega-se todas as suas contribuições até o último mês da sua aposentadoria. A gente pega aqueles salários, aquelas contribuições, faz uma média e antes pegava os 80 maiores e aplicava a alíquota. Você tinha, então, uma média maior. O valor era um pouco melhor. Depois da reforma, o valor também ficou um pouco prejudicado, porque agora o cálculo é sobre 100% de todas as contribuições. Não descarta mais as menores. Não descartando as menores, elas vão diluir entre as melhores e aí o valor ele vai ficar um pouco menor, porque a alíquota vai ser em cima desses 100% de todas as contribuições. Então, apesar de tudo, ainda vale a pena pagar a Previdência Social. Legal. Já que isso foi importante para você, para mim foi importante também, né? Eu vou pedir para você comentar, né? Curtir, já se inscreva no canal também, ativa o sininho, que o 4º episódio já vai ser gravado também. E com certeza vai ser muito conteúdo para que você possa se alimentar. Né? Então, se inscreva, compartilha, comenta, ativa o sininho e, né, pega o link aí de compartilhar
e mande para um familiar seu, um pai, uma mãe, um vô que ainda não é aposentado, até mesmo um jovem, né, doutora, que Sim, precisa sim. dessa informação quanto antes, né? O quanto antes, precisa se inscrever o quanto antes na Previdência. Ótimo, muito bom participar mais uma vez como convidado host. Muito obrigado por ter o privilégio de sentar na mesa com a doutora. Eu que agradeço, Ilza, por poder estar aqui, né, nessa missão de disseminar informação para que melhore e transforme a vida das pessoas. Tá ótimo, pessoal. Até o próximo. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.